Sabia que a Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade? Esta disputa militar em escala mundial ocorreu de 1939 a 1945 e envolveu 72 nações, deixou 45 milhões de mortos, entre eles mais de 6 milhões de judeus executados, além de 35 milhões de feridos e 3 milhões de desaparecidos. Estima-se que a Segunda Guerra Mundial tenha tido um custo de mais de $1 trilhão. Isso mesmo, mais de 1 trilhão. Você sabe quais os motivos que levaram ao começo da Segunda Guerra Mundial? Foram várias as causas, mas a gente vai destacar aqui as 3 principais para você se situar. O Tratado de Versalhes foi um acordo celebrado pelos países vencedores da Primeira Guerra Mundial para pôr fim ao conflito. A Alemanha foi considerada a culpada pela guerra e teve que pagar indenizações pesadas, que foram impostas sobretudo por ingleses e franceses. Essa exigência fragilizou consideravelmente a economia alemã, já abaqueada pela Primeira Guerra. O Tratado de Versalhes também proibia a Alemanha de ter navios e aviões de guerra e limitou em até 100 mil soldados a infantaria alemã. O segundo motivo foi a Grande Depressão. Lembram do fatídico ano de 1929, quando ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York? Esta provocou a falência de 20 mil empresas só nos Estados Unidos. Esta crise atingiu o mundo inteiro. Neste contexto, a Alemanha sofreu uma queda de 39% na produção industrial e 7 milhões de alemães ficaram desempregados. Bem, como você já sabe, grande parte da população alemã já estava saturada com as imposições do Tratado de Versalhes. Esta insatisfação proporcionou o surgimento de ideologias como o fascismo. Na Alemanha, ele recebe o nome de nazismo pela junção das palavras nacional-socialismo. Os nazistas pediam a suspensão do Tratado de Versalhes, o rearmamento das forças armadas e uma Alemanha só para arianos. Como assim? Para os nazistas, a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra por culpa dos judeus e dos comunistas. Igualmente, judeus e comunistas eram responsabilizados pelo caos no governo e na economia. Em 1933, Adolf Hitler vence as eleições e é nomeado chanceler, ou seja, primeiro-ministro da Alemanha. Uma vez no governo, Hitler começa a descumprir o Tratado de Versalhes, começou a aumentar o efetivo das forças armadas e fabricar armas. Mesmo assim, Inglaterra e França não se movimentaram. Para começar, estes países se encontravam destruídos pela Primeira Guerra. Também tinham receio de um contra-ataque alemão. O governo nazista foi se fortalecendo. Hitler fechou o parlamento e nomeou seu governo de Terceiro Reich, ou Terceiro Império. Seu objetivo era reunir os territórios que tivessem populações arianas e formar uma nova Alemanha. Quanto aos demais países, eles seriam subjugados e deveriam servi-lo. Neste novo país, não existia espaço para judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais. Os judeus foram perseguidos de várias formas. A primeira, através de leis que os impediam de participar da vida pública. Mais tarde, quando começou a guerra, foram destinados a viver em guetos e depois transferidos para campos de concentração, como Auschwitz ou Treblinka. Calcula-se que 6 milhões de judeus tenham sido assassinados desta maneira. Antes da guerra, os nazistas já estavam expandindo seu território. O primeiro país a ser anexado foi a Áustria. A justificativa era que os austríacos pertenciam à raça ariana e deveriam estar unidos num só país com os alemães. Diante dessa invasão, França e Inglaterra preferiam adotar a política de apaziguamento. Outro território cobiçado por Hitler era a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia. A fim de garantir a paz com a França e Inglaterra, esta região foi incorporada através de um acordo diplomático, o Pacto de Munique. Hitler anexou a região dos Sudetos e, em troca, prometeu que esta seria a última aquisição territorial que faria.
Naturalmente, não cumpriu o acordo e começou a voltar seus olhos para a Polônia. O dirigente alemão também sabia que necessitaria do apoio de Stalin, da União Soviética, ao invadir a Polônia. Por isso, assinou um pacto de não agressão com a União Soviética. Ambos os países se comprometeram a não entrar em hostilidades num período de 10 anos. Igualmente, havia uma cláusula secreta que estipulava que a Polônia seria ocupada pelos soviéticos caso a Alemanha o fizesse. Desta maneira, Hitler forjou uma tentativa de invasão dos poloneses ao território alemão. Só que era tudo mentira, pois foram os próprios alemães que planejaram e executaram esta invasão polonesa. Diante deste ataque, Hitler ordenou que o exército alemão invadisse a Polônia no dia 1º de setembro de 1939. A Inglaterra e a França não engoliram isso e declararam guerra aos alemães. Assim, começou a Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra começou, os países estavam divididos em 2 grupos. O primeiro deles foi o Eixo, que era formado por Alemanha, Itália e Japão, e o segundo os Aliados, que compreendia Reino Unido e França. Mais tarde, a União Soviética e Estados Unidos entraram neste grupo. Ao longo do tempo, outros países foram entrando no conflito. Canadá e Brasil lutaram ao lado dos Aliados, por exemplo, enquanto Romênia, Croácia e Hungria apoiaram o Eixo. A primeira fase da guerra é denominada Vitórias do Eixo. A Alemanha foi colecionando vitórias no campo de batalha e, em 1940, realizou uma grande operação marítima para ocupar a Dinamarca. O exército alemão também tomou a Noruega, a Holanda e a Bélgica. Em seguida, rumou para a França, que foi derrotada. Sem condições de reagir, a França assinou um acordo com a Alemanha. O país ficaria dividido em 2, um administrado diretamente pelos alemães e outros pelos franceses, mas que na verdade se tratava de um governo fantoche, o governo de Vichy. Enquanto isso, a Itália, aliada da Alemanha, tentou invadir a Grécia. Os italianos foram repelidos e os alemães tiveram que ajudá-los a ocupar o território grego. Para tanto, passaram pela Iugoslávia a fim de conseguir este objetivo. Por sua vez, o Japão, também do grupo do Eixo, estava invadindo países vizinhos como a China e colônias que antes pertenciam aos britânicos, franceses e holandeses. Depois desta série de vitórias, a Alemanha se preparou para invadir a Inglaterra. De maneira surpreendente, o país resistiu e os nazistas tiveram que adiar a ocupação britânica. Após isso, Hitler resolveu pôr em marcha seu plano mais ousado, a Operação Barbarossa. A segunda fase da guerra é chamada Equilíbrio de Forças. Só para te situar, a União Soviética era um dos mais fortes adversários da Alemanha. Lembra que a Alemanha e a União Soviética fizeram um acordo que proibia qualquer tipo de ataque entre as duas nações no período de 10 anos? Porém, os alemães não cumpriram o pacto e atacaram a União Soviética na Operação Barbarossa. Os nazistas esperavam dominar rapidamente as principais cidades do país. A Alemanha começou a se apoderar do território russo, porém não contava com a resistência feroz tanto do exército como dos civis. 2 fatores atrapalharam o avanço das tropas alemãs: o frio severo da região e a grande extensão do território russo. Também pesou a falta de planejamento, pois Hitler começou a gastar muito dinheiro e perder milhares de soldados para tentar cercar a União Soviética. A batalha mais dura aconteceu em Stalingrado. Diante da falta de suprimento e material bélico, o general alemão Frederico Paulus preferiu render-se aos soviéticos. Após esta derrota, a Alemanha não conquistaria mais nenhum território. Enquanto isso, no Pacífico, em dezembro de 1941, o Japão atacou a base Pearl Harbor nos Estados Unidos. Isso fez com que os americanos entrassem na guerra. Os aliados então começaram a equilibrar as forças e passaram a atacar os países do eixo.
A terceira fase da guerra significa o avanço dos aliados e a derrota do Eixo. O Exército Vermelho conseguiu derrotar os alemães na Batalha de Stalingrado. A partir daí, o exército alemão perderia a iniciativa e só recuaria. Também neste ano, em julho de 43, Benito Mussolini, ditador da Itália, após sucessivas derrotas, se retira da guerra. Neste mesmo mês, tropas anglo-americanas desembarcam na Itália. Outro evento importante foi o Dia D, em junho de 1944, quando as tropas aliadas desembarcaram no norte da França e derrotaram os alemães neste país. Do outro lado da Europa, as tropas soviéticas marchavam em direção à Alemanha. No caminho, libertaram a Bulgária, Hungria, Romênia e Tchecoslováquia e chegaram em Berlim em abril de 45. No dia 8 de maio, os alemães assinam a rendição total, mas na frente asiática, o Japão continuava atacando e disputando ilha por ilha com os Estados Unidos. Depois de um conflito intenso entre as duas nações no Oceano Pacífico, os Estados Unidos perceberam que os japoneses não se renderiam. Por isso, os americanos resolveram experimentar uma nova arma, a bomba atômica. A fim de forçar a rendição, os americanos a jogaram na cidade de Hiroshima. A bomba matou mais de 100 mil japoneses no instante em que foi lançada. Mesmo assim, o governo japonês não se rendeu e os americanos lançaram outra bomba atômica, desta vez na cidade de Nagasaki. O governo japonês, então, levanta a bandeira branca e se rende, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra, o cenário mundial se alterou bastante. A Alemanha foi ocupada pelas potências vencedoras, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. O mapa do continente europeu muda, a Áustria ressurge como país independente e a região dos Sudetos volta à Tchecoslováquia. Para evitar que um conflito desta proporção voltasse a acontecer, foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas. Os Estados Unidos passam a ser a grande potência capitalista e bélica. Porém, do outro lado do Atlântico, a União Soviética recupera sua economia e sua indústria de armas. O mundo passou a ser dividido entre zonas de influência capitalista e socialista. Os países libertados pela União Soviética, como a Polônia, Hungria e Tchecoslováquia, passam à esfera de influência soviética. Já os países que foram liberados pelos americanos adotaram a social-democracia. Agora vamos recordar, presta bem atenção nesse resumo. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade, envolveu 72 nações e deixou 45 milhões de mortos. Entre as principais causas que motivaram o conflito, podemos citar o Tratado de Versalhes, a crise econômica e a ascensão dos nazistas ao governo alemão. O conflito se inicia quando a Alemanha invade a Polônia. Diante disso, Inglaterra e França declaram guerra contra a Alemanha. Os países se agrupam em alianças. Na primeira fase da guerra, a Alemanha invade países como Holanda, Bélgica e França e sai vitoriosa. Na segunda fase, porém, os alemães perdem a iniciativa da guerra ao serem derrotados pelos soviéticos na Batalha de Stalingrado. Na terceira fase, é o momento que os Estados Unidos entram no conflito e conseguem desembarcar na Europa, primeiro na Itália e depois na França. Os conflitos no Pacífico continuam. Os Estados Unidos lançam 2 bombas atômicas no Japão para forçar a rendição deste país, que é obtida em setembro de 45. O mundo passou a ser dividido entre capitalismo e socialismo. Foi criada a ONU para impedir novos ataques dessa proporção. Este foi mais um vídeo de história.
dessa vez com um evento que mudou o mundo inteiro. Espero que você tenha entendido todo o contexto histórico e o conteúdo que mostramos aqui. Agora é só compartilhar com quem também precisa saber mais sobre a Segunda Guerra Mundial. Esperamos você no próximo vídeo. Tchau, tchau!